Olá, tudo bom com você? Como você está? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast aqui que você está conferindo, que eu sempre falo, você que já está há um tempinho aqui com a gente já tem muitos episódios aí no nosso canal Editora Chave Mestra. Você que acompanha sabe que eu sempre digo que é uma honra fazer parte desse podcast, porque eu aprendo muito. Eu faço entrevista aqui em formato de bate-papo, então a gente tem assim um tempo tão valioso, tão precioso, tão gostoso, porque é de aprendizagem. E hoje não vai ser diferente, porque eu vou aprender ainda mais sobre um tema que eu gosto tanto de falar, que eu já entrevistei muitas pessoas neste tema, mas eu acredito sempre nesse propósito, que é cada pessoa tem a sua experiência, sua bagagem, sua vivência e sempre vai trazer algo diferente, mesmo que seja no mesmo tema. O propósito é muito individual. Cada um tem a sua história de vida e também a tua trajetória para que lá na frente ou não só a vida dela seja abençoada, tenha realizações, mas a vida de outros. Outras pessoas também vão tendo a vida impactada e transformada porque ela se posicionou para entender melhor sobre tudo que ela precisa, sobre sua família, seus filhos. E a gente vai falar exatamente disso aqui, nesse livro de hoje, que é o Vozes da Neurodiversidade, que inclusive foi lançado no ano de 2025, lá no finalzinho. Eu fiz esse lançamento, tava com o pessoal, com os autores, ó, tá vendo aí, ó, de pertinho? Vozes da Neurodiversidade, um livro incrível com autores incríveis, não só falando como especialistas, mas também falando como pessoas que vivenciam nos seus dia a dia, no seu dia a dia, todas essas trajetórias com a neurodiversidade. E hoje eu quero trazer, já falei muito, inclusive aqui para o meu tamanho para abertura, eu quero trazê-lo aqui para que você conheça um pouquinho da história de vida do nosso autor. Ele está lá no capítulo 9, é isso? Não, 17. Capítulo 17, Neurodiversidade e o bem-estar emocional dos pais. Vamos falar sobre pais atípicos. Depois ele vai me corrigir se eu falei certo ou não, mas pais atípicos, a gente vai falar sobre isso. E você que tem alguém na família ou que conhece, difícil hoje você não conhecer alguém que tenha um autista na família, alguém que tenha autismo, a gente vai falar tudo isso também, as diferenças, muita nomenclatura mudou, mas o que importa, se você não conhece de nomenclatura, pelo menos você seja empático, conheça mais de ser humano, conheça mais de vida. Porque às vezes você pode não saber até falar a forma da nomenclatura e tudo, mas você sendo humano, tendo empatia, se aproximando desses pais e convivendo com eles e com essas crianças, com quem tem, você também pode ajudar de alguma forma e passar as informações para frente. Vamos então falar logo? Vamos parar de suspense? Tudo bom, Mozart? Inclusive, Mozart, nós vamos falar de música hoje, viu? Porque eu vou falar com ele sobre música e a gente tem o Mozart aqui, tá vendo, gente? Não é à toa. Ele que tá com a gente e a gente vai receber então agora. Mostra pra gente, Mozart, Masato Ishii. Tudo bom, Masato? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. É uma emoção estar aqui no podcast da editora Chave Sim, Mestra, que é a editora que lançou o nosso livro Vozes da da neurodiversidade. Neurodiversidade. Ótimo. Tive o prazer de fazer um dos capítulos. Foi uma honra esse convite que vocês me fizeram. Fiquei muito feliz. Deu trabalho, mas Sim, tem toda uma alegria por trás de todo esse esforço que a gente faz, né? sim. Quero que você fique muito à vontade. Pode falar, pode suar água para você também beber para falar mais, porque eu vou te trazer assim, vou puxar bastante pergunta, porque também, Massato, a gente estava falando nos bastidores, isso vai reverberar para muitas pessoas. Hoje você vai contar também do seu trabalho que você faz, de tudo que você passou. Então, se prepara, tá preparado? Tô preparado, hein? Mas você falou tão bem na sua abertura que acho que eu não preciso falar mais nada já. Ah, nada, tem muita Né? coisa que você precisa contar. Muito obrigado, mas vamos conversando, vamos Vamos, falando. ótimo. Por que que então você decidiu escrever um livro, fazer parte com a gente? Conta só um pouquinho para quem não conhece ainda a tua história de vida. Tá, só para iniciar, né? Como é que eu cheguei no livro de vocês, né? É uma história muito intrigante porque
Né, nesse dia eu estava indo pro trabalho, dirigindo, e eu estava ouvindo a rádio, e estava falando sobre uma taróloga, né? Que estava falando sobre a previsão da semana para aquário. Eu Uhum. sou aquariano. Hã. E falou assim, ó, nessa semana você vai fechar um contrato. Fechar o contrato, né? Eu falei assim, eu trabalho aqui numa fábrica, né? Como é que eu vou fechar um contrato? Olha só. Aí ok, aí o assunto meio que caiu, eu esqueci, né? E entrou em contato com a Berlane, da Chave Mestra, nesse dia, uns dias depois. E quando ela entrou em contato comigo, eu pensei, né? Ah, isso é golpe. Você e mais muitas pessoas acham isso. Aí eu falei, aí a gente conversou, a Berlane entrou em contato comigo, ela olhou o meu perfil do Instagram, que é o Amigo do Diferente. E ela viu que eu faço muitos conteúdos digitais sobre o autismo. Tá. E ela achou interessante e me convidou. Falou assim, ó, você não quer também, além de fazer esses vídeos, né, na rede social, também assim, fazer algo físico, né? Vamos escrever um livro. E nisso eu pensei, nossa, nunca pensei em escrever um livro, né? Mas eu achei interessante, achei assim uma oportunidade, sabe? Porque além de eu só deixar no digital, acho que é bom deixar alguma coisa assim No física texto, no físico. texto, né, que as pessoas, porque o livro é uma coisa eterna, uma coisa que assim, por mais que assim a gente pode morrer, que ele vai continuar lá para alguém ler. Sim. E aí que veio o contrato que você estava entendendo ali na rádio, né. Aí Agora realmente fechei o contrato com vocês. que ótimo. E como que foi para você no começo? Você já sabia o que ia contar? Apesar que, como o livro já tinha muito sobre a tua vida, você decidiu colocar sobre, a sua história mesmo, é isso? Exatamente, como assim, eu vivo, né, o autismo 24 horas por dia, desde os quase 16 anos, que é a idade do meu filho. Então, mas mesmo assim, eu fiquei pensando assim, o que que eu posso escrever, né, para Tá, as pessoas entenderem, conhecerem o autismo, né? E então eu peguei esse tema, né, que assim, tá. tudo bem, todo mundo quer tratar do autista, né? Quer falar sobre o autismo, a pessoa autista, mas ninguém tá vendo que os pais, como está o emocional dos pais que cuidam dessas crianças, né? Então eu queria falar assim, ó, a neurodiversidade e o bem-estar dos pais. Então, a gente, no meu capítulo eu falo, né, que como a gente descobriu, como foi pra gente essa descoberta, pra mim foi uma devastação. Eu perdi o chão e mesmo só que eu precisava me reerguer. E o fato de eu amar muito meu filho, eu assim, eu não posso deixar ele do jeito que tá. Preciso fazer alguma Sim. coisa. Só que a gente fica perdido, a gente não sabe onde procurar, porque é uma coisa nova, né? Então, tinha um primo da minha esposa que era médico, e ele indicou, falou assim, ó, fala com esse psiquiatra aqui, que ele é doutorado em autismo. E a gente Tá. foi de Mogi até São Paulo para conversar com ele. Então ele que foi nos orientando, só faz isso, faz aquilo, faz, né? A gente contando a história para ele e ele mesmo que diagnosticou meu filho com 1 ano e meio de idade. Olha só. Então de quando mais ou menos um tempo em que vocês, estavam ali com um bebê, já vem aquela notícia que abala, porque daí veio o diagnóstico, depois de todas essas análises, todo o passo a passo ali que tem que ser cumprido, né. Isso, né? É assim, ele realmente fechou o diagnóstico pra gente, uma coisa que a gente, na verdade, se falar sinceramente, a gente não queria que fechasse, a gente não queria que fosse Sim. aquilo, né? Mas como eu pesquisei, né, na internet, quando a mãe da minha esposa comentou do autismo, assim, ó, talvez ele seja autista, né? Aham. E quando eu fui pesquisar na internet sobre autismo, e lá constava tudo, batia tudo, todas as características, né, no meu filho, aquele momento eu falei assim, nossa, não é possível, né? E agora, o que que eu vou fazer? Eu chorei muito, eu não Aham. fiquei desesperado, não sabia o que fazer.
Tanto é que ele entrei em contato com a pediatra dele, a pediatra falou que não é nada disso não, pode ficar tranquilo, ele é normal, né? É uma Aham. coisa que a gente, lógico, a gente quer ouvir isso, mas não era a realidade. Então, aí entra o psiquiatra que diagnosticou pra gente, na verdade, contando a história do meu filho, tentando falar assim, só coisa boa, né? Assim, não, meu filho faz Sim. isso, ele faz aquilo, vai ali, não, né? Só que ele ouvia e ficava olhando meu filho, né? Ele ouvia, eu ficava assim, tá. Ele foi anotando as coisas. Realmente, do jeito que vocês estão falando hoje ele é autista, sim. Olha só. Aí você, ah, tá. Eu acredito que antes de você finalizar, eu acredito também, Marsato, que a grande maioria hoje que você que já tem contato com os pais, tem um trabalho lindo, depois daqui a pouquinho ele vai contar também, mas hoje você entende esses pais ali, por que que tem essa negação ali primeiro, de você não aceitar, porque não só há dificuldade, mas é porque é o filho. É ali você quer o melhor, então você acha que aquilo não é o melhor para o filho naquele momento, ali para a família. Então, vocês também tiveram esse momento da negação, do não aceitação, antes de realmente começar a tratar, cuidar de tudo? Assim, é realmente o que você falou, né? A gente. Toda vez que a gente. Eu, por exemplo, eu sempre quis ser pai. Sempre, meu sonho é ser pai, porque eu queria deixar o meu legado, eu gosto de ensinar, né? Então eu queria ensinar as coisas pro meu filho. Então a gente cria uma expectativa, cria um sonho, cria tudo assim, quando eu chegar nessa fase, eu vou ensinar ele dessa Exato. forma, daquilo lá. Aí quando depois chega o diagnóstico, você meio que perde todo esse sonho. Você perde toda aquela estrutura que você montou para aquele filho que tava para vir, aquele que você esperava que fosse. Aí, então você realmente, você fica em luto. Fica em luto por um tempo. E só que esse tempo do luto que é muito particular de cada um, né? Você pode ficar um mês, pode ficar meio ano, pode ficar um ano. Mas para mim, a gente, eu posso falar que a gente não teve, assim, a gente aceitou fácil. A gente teve a negação Ah, no começo, a gente teve assim a parte dolorida, mas foi rápido. não durou tanto Não assim durou tanto quanto vocês acharam que poderia ser. isso, porque a gente queria tomar alguma ação logo. E a gente precisa fazer alguma coisa, precisa correr atrás. Então acho que esse luto pra gente foi curto. Mas assim, é o que eu digo para todos os pais. Tenham luto o tempo que for necessário. Não precisa ser rápido, não precisa ser devagar, assim, Ótimo. tenha o tempo que você necessita. Porque cada um tem seu próprio tempo para poder superar isso aí. Então, mas o importante é corram atrás depois. Exatamente. Porque quanto antes, melhor também. Tem Exatamente. essa, tem essa do lado de você estar estruturado, tem os Uhum. profissionais, então você vai atrás quanto antes para poder também se munir ali, ter as ferramentas para poder auxiliar teu filho. Isso. Porque Portanto não é vai que mudar, né? Desculpa eu te cortar, mas não vai mudar. O que ele está, o diagnóstico não vai mudar. Então, vamos atrás daquilo que a gente pode. exatamente, o autismo é autismo. O autismo não é doença que se cura com remédio, com alguma coisa, com uma injeção, né? E autismo é uma característica dele, né? Então Sim, ele vai ser autista independente da idade que ele tiver, né? exatamente, Então exatamente. o importante é criar realmente uma equipe multidisciplinar para que seu filho consiga realmente evoluir cada vez mais. Agora, antes da gente, eu vou fazendo um retalho aqui, viu, gente, nas perguntas. Eu volto, vou para um lado, mas porque ele falou aqui que ele tinha antes, deixa eu pontuar aqui. Depois a gente vai voltar para a história em que ele conta um pouquinho mais, e depois que o filho cresceu e como foi que eles foram se adaptando até chegar ao nível dele estar aí aconselhando outros pais e cuidando aí de tantas pessoas, também ajudando.
Mas antes disso, eu queria que você falasse, porque você conta ali, eu tinha um sonho, eu tinha um planejamento com ele de que eu ia ensinar. Só que olha só que legal, gente, não é mais o pai que ensina, é o filho que ensina. Porque nos bastidores aqui, ele falou, eu quero que você conte sim. A Joyce que trouxe pra gente a informação, eu falei, não, eu vou contar sim, porque ao invés do Massato ensinar o filho música, começou a entender que estava ao contrário. Não, mas peraí, além de autista, a gente pode falar que eles são autistas ou ele tem autismo? Como que é Eles são, falado hoje? eles são São autistas. autistas, né? Então, eles tinham o filho ali que é autista, mas também começou uma coisa diferente aí quando ele pediu pro filho tocar, para fazer partitura. Ele achou que estava ensinando o filho dele, mas na verdade o filho dele veio ao mundo para ensinar muita coisa para essa família, né? Sim. Conta um pouquinho desse tempo de quando ele foi aprender música e quem aprendeu foi você. Essa é uma história muito boa, né? Uma história muito boa, porque ele sempre gostou de música, assim, É o ouvir. Christian, É o né? É Christian, isso? O isso, o Christian tá com Christian, 16 anos, tá, 16 anos. gente? Isso, 16 anos, ele sempre adorou música e com o tempo ele queria tocar as músicas nos instrumentos. Então, no começo ele vinha até mim e perguntava, né? Quer dizer, pedia, do jeito dele. Eu falava assim, nota musical. Nota musical do quê? Nota musical, música. Então ele falava bem coisas soltas, né? Nota musical, música. Ah, então você quer a nota musical dessa música aqui? Então tá bom, eu vou tirar pra você. Então eu pegava um papel sulfite e colocava lá, mi, fá, sol, né? Que eu colocava lá. Aí e tocava no piano pra ele, ó, é assim, né? Essa aqui, ó, isso assim que toca. Aí ele olhava pra folha, olhava pra nota que eu tava tocando e ele falava, tá errado. Assim, como tá errado? Tá certo, né? Eu que tô te ensinando. Essa nota aqui. Aí ele não ligou. Aí em outro dia ele pediu de novo. E pediu, eu falei assim, ó, eu vou tirar pra você de novo, ó. Assim, 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 ó. Escrevi pra você, ó, toca aqui, ó. Aí começa com essa nota aqui, ó. Aí ele falou pra mim, tá errado. Como assim tá errado? Né? Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você pega o pianinho aqui, ó. Agora você então, você mesmo pode escolher, você mesmo pode achar as notas para você tocar, né? Não precisa pedir para mim. Então procura aqui, ó, né? Você aperta o teclado e a nota vai sair. Aí ele apertou, assim. Aí você, nossa, é verdade, essa nota é mais parecida do que eu escrevi. Aí eu falei assim, nossa, então, eu falei assim, será que ele sabe tanta música assim, né? Será que ele tem um ouvido tão bom assim? E depois, mais pra frente, ele quis baixar um aplicativo de partitura de música e pediu pra eu ensinar. Falei assim, eu vou te ensinar, mas ó, isso aqui é a nota de um tempo, isso aqui é a nota de dois, né? As partituras têm lá a tablatura, 4x4, 6x2, né? Sim. Assim, e eu fui explicando pra ele e ok, ele foi lá brincando, começou a colocar notinhas lá, e as primeiras partituras que ele criou é umas partituras bem simples, né? Sim. Tudo de um tempo, fácil, tá aprendendo, né? Então tá bom. Aí com o tempo ele foi mexendo tanto no aplicativo que ele criou uma partitura parece de uma orquestra. Só isso. O que a gente levaria um ano, ele fez rápido. E minha irmã, que ela fez faculdade de música, Caramba. viu assim o que ele fazia, ele falou assim, não, ele entende muito, ele sabe muito. Tanto é que uma vez minha irmã, hoje ela tá no Japão, né? Teve uma vez que ela voltou pro Brasil e ao invés de pedir pra mim agora tirar música, né? Então eu começava a pedir pra ela. Falou, meu professor não tá muito bom, não. Esse meu professor aqui é melhor como pai mesmo. Deixa eu pedir pra outro. Aí, e ela conseguia, e os dois se entendiam lá. E Olha só. não, era muito legal. Então, a gente percebeu que ele realmente tinha ouvido absoluto quando um professor de música, que faz aula de piano, falou assim, ó, ele tem ouvido absoluto. Olha só. E nós, eu falo, você que não sabe o que é, eu sou cantora também, meu esposo também no piano, no teclado, tem alunos também, e é muito difícil tocar sem esse ouvido. Aí quando a gente fala, tem muita gente que toca. Eu falo que uns tocam no tom e canta no gerre.
E aí, o que o povo fala, né? Toca no tom e o outro canta no cruise. É verdade. Porque é difícil hoje para você ter um ouvido, quando você tem um ouvido absoluto, ou o desenvolvimento, essa percepção musical que a gente chama na música, é muito mais fácil. Porque daí Sim. você é, tem ali tudo na tua mão. Eu falo que eu só não fui estudar piano, tá vendo? Se eu tivesse estudado, mas quem tem ouvido absoluto hoje. É incrível o que eles fazem com qualquer instrumento, eles dão um baile na gente. E aí, traz um pouquinho, Massato, da experiência. Como que é ver hoje, ele com a idade que ele está, de você entender, depois de longos anos aí da vida, que ele veio para somar muita coisa que você tinha de expectativa, que mudou, e hoje é uma outra fase, né? Sim, eu, eu falei, né, que a gente cria uma expectativa, a gente cria uns sonhos, né? Eu sempre pensei assim, acho que um dia ele vai ser famoso, né? Acho que um dia ele vai ser famoso. Ele vai ser, sei lá, a gente sonha, vai ser astronauta, vai ser presidente, né, vai ser um cientista, né, famoso. E quando esse sonho quebrou, a gente ficou assim, o que será que ele vai ser, né? A gente ficou muito tempo martelando isso e as pessoas falavam pra gente, ó, Aham. procura aquilo que ele gosta. Procura aquilo que ele gosta. A gente Ótimo. então ficou lá assim, o que será que ele gosta, né? A gente ficava observando ele. Aí ele gostava de jogar Minecraft. Será que ele vai ser gamer? Né? É, porque tem. É aquilo, quando o autista também, depois você pode falar assim, depois que o autista escolhe algo, ele vai embora e vai embora mesmo, passa lá pra frente. Né? Então, aí ele falou assim, acho que o gamer não vai ser não, né? Aí ele começou a fazer alguns rabiscos lá, será que vai ser pintor? Eu falei assim, não, acho que também não vai ser pintor porque logo já largou. Mas Sim, aí depois que ele começou a mexer com essas partes de música, então exatamente. todo aquele sonho de, nossa, acho que ele pode ser alguma coisa em relação a isso. Então Ótimo, a gente voltou a conseguir voltar a sonhar novamente sobre o futuro dele, né? ótimo, Então isso ótimo, só trouxe alegria pra gente. ótimo. E quando você traz aqui, e eu quero que você traga agora a parte também dos desafios, que é claro que já desde o início, desde quando ele estava ali com um aninho, um ano e meio, já você já teve esse desafio de primeiro entender o que estava acontecendo. Mas e depois para o emocional, que é o que você traz no seu capítulo e com certeza você fala para muitos pais. Como que é esse lado emocional dos pais? Como lidar? O que dizer e não dizer? Porque eu quero que você fale também com aqueles que não são pais atípicos. O que você pode, como você pode se ajudar, ajudar essas pessoas? E falando também com pais atípicos. Em Uhum. que você pode auxiliar também, porque você tem bastante trabalho na internet agora, livro, tem podcast, tem tudo. Graças a vocês, né? Graças a vocês que eu consegui. Agora tenho um livro, eu tenho um podcast aqui junto com vocês. Assim, a parte de desafiadora é assim, uma é a informação de o que que a gente pode correr atrás, aonde a gente pode buscar informações, Exato. porque quando eu descobri, assim, meu filho teve o diagnóstico, Tá. a gente fica perdido, a gente não sabe quem buscar, quem procurar. E então eu criei o perfil do Instagram para isso, para poder facilitar a vida dos outros pais, né? Só, tem informação aqui, se você quiser conversar comigo, pode conversar, porque a gente tem desafios na parte de terapias, onde buscar, Ótimo. tem terapias assim, são pagas, e se existe terapias gratuitas, né? E escola, qual escola você tem que colocar o seu filho? Isso é uma coisa, dúvida que a gente teve. Tipo assim, será que ele tinha que entrar na PAI? Será que ele tinha que entrar numa escola só para especiais mesmo, para Aham. deficientes? E então, assim, qual que é a escola que é inclusiva? Qual que é a Tá. escola que faz a inclusão mesmo, realmente, né? Então a gente tinha essa, assim, qual que a gente vai. Então esse estresse de procurar terapeutas, de escola, de procurar escola, aí depois ainda assim, ouvir que seu filho está agredindo as outras crianças, né? Aí as pessoas falam de que seu filho não está tomando remédio direito, que seu filho não está sendo educado direito, né? Então, todas essas coisas que a gente vai ouvindo,
até mesmo dentro de casa, fala assim, você tem que fazer isso aí com seu filho, né? Você faz aquilo. Então a cobrança vem de São todos os os professores cantos. de plantão que não estão vivendo, só estão querendo educar Exa- e não estão nem perto, não estão chegando nem perto do que os pais passam. Então isso vai minando a nossa energia Tá. de uma forma que as pessoas, assim, quem que vai dar apoio para esses pais? Quem que, assim, tá lá para dar uma mão, dar um abraço, um simples abraço, assim, fazer, eu tô aqui para tu, porque daí vier, né, a gente, Exato. né, quer apoiar vocês. Não tem, é difícil, né? Exatamente. Então Mas para isso, julgar tem bastante. para julgar é o que mais tem. É uma frase que eu gosto muito, é assim, que ele fala assim, seja curioso, não julgador, né? Ótimo. Então, se as pessoas sendo curiosas, as pessoas vão perguntar, por que que você faz isso? Por que que seu filho faz aquilo, Ótimo. né? Então, ao invés Como que eu de... posso ajudar? Isso, Como que eu né? falo se ele falar tal coisa? Enfim. Exatamente. Do que falar, seu filho fez isso, seu filho fez aquilo, né? Seu filho, né, não pode fazer isso. Eu falo, não, mas tem que entender por motivo dele estar fugindo da sala, motivo dele estar, assim, arrancando os cabelos dele, tá batendo a cabeça dele na parede, né? Existe todo um Exatamente. motivo. Vai que não é, talvez seja essa luz. Essa luz tinha que estar apagada, porque isso aqui faz mal para É, ele. Esse ventilador aqui, ó, esse som, né? exato. A ambulância que acabou de passar aqui do nada. Então, essas coisas fazem com que as crianças entrem em crise. Sim. E o que você falou assim sobre o que não falar, né, para esses pais atípicos é assim uma coisa que a gente ouve muito, né? Nossa, mas ele nem parece autista, Ai. né? Esse nem parece autista, eu falo assim, como é que você E como é que como parece? é que o que será que estava esperando, né, que ele aparecesse? Então essa é uma frase assim, e não também ficar assim brincando com a palavra autismo, né? Né? Exatamente. Igual eu comentei com você, assim, não falar que eu vou dar uma autistada aqui, né? Autista virou uma gíria, virou um Um adjetivo, né? adjetivo. Então as pessoas falam assim, por que é autistada? Eu não entendi. Eu vou entrar no meu mundo agora, né? Coloca o fone de ouvido e fica lá. Exatamente. É, porque a gente tem que tomar cuidado, e a gente tá falando aqui de um livro falando sobre isso, mas em qualquer situação, que a gente seja mais empático, que a gente, se não sabe o que falar, não fala. Olha, eu falo sempre isso aqui. Não sabe o que dizer, se cale, pergunte primeiro, para você não falar besteira, para você não desestabilizar não só a criança, mas como os pais. Embora os pais já estão tão calejados agora e indo tanto atrás de informação para isso, mas você poderia ser a, a mão para aquela pessoa, não que empurra, mas que acolhe. Então, quando você traz aqui o lado emocional dos pais, é, porque com certeza pais nessa situação precisam muito do cuidado mesmo, porque é o seu filho que vai para a escola e que você não sabe como que ele vai se portar, como as pessoas vão se portar com ele e Sim. desestabilizar e sair ali do eixo. Eu acho que assim, eu acho que assim, Deus é tão bom, né, que quando a gente está nessa situação de para baixo, né, quando a gente está numa situação muito assim caótica, aí acho que Deus ele faz assim, vou te dar um pouquinho de alegria. Aí faz com que seu filho, assim, sabe, dá uma evoluída no seu filho, igual no meu caso, ele começou a tocar música, essa música que ele começou a tocar, esse interesse pela música, fez com que a gente fosse, nossa, né, que orgulho, né, que a gente tem no nosso filho, que Exato. alegria ele conseguir, e você ficar escutando ele tocar piano em casa, é uma coisa muito gostosa, Olha né? só. Ele tocando lá os acordes, né? Do jeito dele, a gente lá sentado no sofá e ouvindo ele tocar, falei, nossa, que coisa gostosa de ouvir. Então Sim, isso, sabe, acho que Deus trabalha tão bem que ele faz com que a gente tire um pouquinho desse estresse com essas pequenas alegrias que exato. aparecem, né? Que é o crescimento, é a evolução desta criança que já é um adolescente aí. Eu quero muito te agradecer, porque a gente já está no final do podcast. Eu falo que a gente fala muito aqui. E o Mozart, falar nisso, que a gente falou de música, não tinha como falar do Mozart, mas ele que dá o tempo pra gente. Ele já tá ali com aquele cronômetro, gente. Então a gente não tem tanto. Mas eu quero que você deixe um recado final, Massato. Tem aqui a sua câmera, pode ser puxão de orelha, pode ser abraço, o que você achar, o tom que você quiser. E falar então, tá vendo? No tom que você quiser. Mas seja um recado para quem são os pais de autistas,
e também falar do teu trabalho. Como que Tá. pode te encontrar? Você falou do teu Insta também, mas Uhum. fale tudo aí pro pessoal que quer conhecer você, o teu trabalho. Tá, muito obrigado por esse espaço aqui. Eu acho que é realmente importante os pais, né, estão recebendo o diagnóstico dos filhos, ou até mesmo aquelas pessoas que estão adultas estão recebendo o diagnóstico também. Tenham calma no coração, que as coisas turbulentas vão passar. Se precisar de alguma informação, você pode encontrar também alguma coisa no meu Instagram, no perfil Amigo do Diferente. Lá eu crio conteúdos para que as pessoas tenham assim, informações, os direitos, ou algumas práticas que eu fiz para os meus filhos, que deu certo. E quem quiser também adquirir esse livro, né? As Vozes Ótimo. da Neurodiversidade, no próprio perfil tem o Linktree lá, que pode acessar, que dá para comprar ele fisicamente. Ou, quer dizer, o e-book, né? Se Ótimo. caso O digital, né? quem não gosta do e-book, mas prefere o físico, vocês podem mandar um messenger, um direct para mim, que eu passo depois um contato via Ótimo. WhatsApp para falar, manda também, tô mandando bastante pelo correio, algumas Ah, pessoas. legal. Então, não tá fácil adquirir. Ótimo. E vocês viram aí, né? Ele já deu a dica e a gente sempre deixa aqui. O livro você sempre adquire com o autor, você procura também, ó, tá aí, ó, o Mozart já fechou aqui pra gente. Tá aqui, Vozes da Neurodiversidade, e a gente sempre indica que você procure o autor, porque vai que de repente você também, vai que de repente não, de repente mesmo você conheça ele, você conheça os trabalhos dele, você pode até de repente desabafar ali, porque é o que com certeza ele já fez muitas vezes com outros profissionais. Então traga as tuas causas, o que você tem ali de dúvidas. No Instagram também, é Amigo do Diferente, é isso? Isso. Então entra lá, Amigo do Diferente. Você vai com certeza receber todas as orientações aí que ele com certeza tem, de 16 anos aí, cuidando também do Christian. Tem também o outro menino, Que é o é Kevin. o Kevin. E então, com certeza, vocês vão ter esse apoio, esse auxílio, mas mais do que isso, você adquirir um livro também, porque assim você incentiva também essas pessoas a continuarem falando sobre o assunto, incentiva também a eles a continuarem informando, fazendo aquilo que precisa ser feito, porque tem muita gente que precisa saber sobre a neurodiversidade, sobre esse mundo que não é só do autismo, mas de diversos outros transtornos, outros déficits e enfim. Tem muita gente precisando aí saber, né? Tá certo, de Massato, quero te verdade. agradecer muito. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar? Se for falar aqui, a gente vai ficar mais meia hora aqui, Ah, então. então vambora. Vambora, porque se deixar a gente fala mesmo. Mas que Deus te abençoe muito nessa sua trajetória e muito sucesso para você. E Eu que que não só agradeço. com o livro, mas todo o trabalho que você está realizando ali. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Realmente é gostoso falar sobre essa. Botar pra fora. O que Exato. realmente, assim, a gente tá sempre guardado só com os pais. Então, soltar isso para os outros ouvirem o que um pai atico passa, É. acho que isso é importantíssimo. Ótimo. Muito, muito obrigada mesmo. E volte quando estiver em São Paulo, volte para cá para gravar com a gente, para tomar um café, para tomar uma água. Fique à vontade. A gente tá sempre. Vocês são nossos escritores, nossos autores. A Chave Mestra tá sempre com as portas abertas, Muito viu? obrigado, viu? Eu Até que mais. agradeço. Até mais. E até mais para você também, viu? Mozart, muito obrigada. Hoje foi muito citado, falando muito de música, de ouvido absoluto. Então, Mozart tá totalmente ligado. Não sei se ele toca como o outro Mozart lá. Depois a gente vai conferir, né? Mas eu quero muito te agradecer por você ter ficado com a gente até agora. Faz o seguinte, manda esse vídeo para todo mundo que você puder, que precisa ou que não precisa, que às vezes fala que não precisa, é aquele que mais tem dificuldade, que precisa aprender muito. Então manda para todo mundo que assim você não erra, certo? Te espero no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.